tudo bem? Nós temos mais uma vez aqui na nossa aula, né? Vamos começar aqui também no Centro de Mídias, tá? Para a gente começar simultaneamente, tá? Vai começar aqui no Centro de Mídias também, minha aula, tá? Ressignificando a formação do povo brasileiro, aula 3, tá? Só que não entrou aqui, porque será... Ah, entrou, tá? Vou confirmar aqui. Isso. Chegou a imagem. Ô pessoal, tudo bem? Centro de Mídias, tá? Professor Marcos na área aqui. Formação do povo brasileiro. Nós estamos gravando. Lembrando também que a gente grava também para o YouTube, tá? Então vai ficar disponível nas duas plataformas. Vou marcar aqui. Estamos no ar, tá? Isso para os alunos que estão nos acompanhando possam assistir tanto no repositório como no Centro de Mídias. Beleza, pessoal? É muito importante você visualizar essas aulas, porque sempre nós estamos aqui tentando trazer para vocês novidades, tentando trazer para vocês coisas que valem a pena você assistir. Muito complicado hoje a televisão, muito complicado a internet, e você tem aqui uma opção de cultura para você, tá? Ressignificando a formação do povo brasileiro, nós estamos agora tratando sobre a atividade 3, tá? Propósito da atividade guarda relação, tanto foi desenvolvida nas anteriores, quanto ao acontecimento de demais componentes. História tem vozes. A história tem voz? A história tem voz? Tem. A história tem vozes. A história não tem uma voz. A história tem vozes. E é narrada por diferentes sujeitos de atores sociais, recuperando essas memórias individuais. Qual a importância de recuperar essa memória? É brutal. Recuperar essa memória é muito importante. Para isso, nós já fizemos até uma pesquisa. E a realização dessa pesquisa é de suma importância para você fazer. E você entender o conjunto dessa matéria. Inclusive, foi até interessante que uma aluna, né? Que as pessoas que assistiram vão saber quem é, ela comentou que ela acabou fazendo com a avó pelo telefone, né? Ela ligou para a avó e fez isso. Ela ligou para a avó e fez um questionamento. Esse questionamento a gente vai chamar de investigação científica, tá? Eu vou colocar as perguntas, eu tenho as perguntas. Vou colocar essas perguntas no comentário fixado. Vocês terão acesso a essas perguntas e a gente vê isso. Vamos lá. Então é o seguinte, os estudantes poderão receber, assim como acontece no presente, aconteceu também no passado. Opa, as coisas mudam? Mudam, mas elas se repetem. As histórias contadas são as mesmas. Às vezes tem mudanças de caráter, mudanças de perfil desses atores, mas continua a mesma. Uma das histórias que surgiu, que eu achei muito interessante nessas pesquisas, foi a história da mula sem cabeça. Quem sabe a história da mula sem cabeça? Há várias versões sobre ela, mas uma versão sobre ela que a gente vai chamar a atenção. A mula sem cabeça, na verdade, é uma jovem virgem, uma menina, né, vamos dizer assim, de 17, 18 anos, que se encanta por um padre novo que chegou na vila. Ela mora numa vila do interior, tá? E nessa vila do interior chega quem? Um padre novo, um senhor, né, de 20, 25 anos. Tá? Que chama a atenção dessa jovem. Essa jovem, ela é atraída sexualmente por esse padre, tá?
e acaba seduzindo o padre, tá? Mas o padre deixa-se seduzir também. Só que antes que a coisa piore, né? Segundo a lenda, o padre vai falar com o bispo e o bispo transfere o padre para um lugar muito distante. Aí a menina se desespera e se torna uma mula sem cabeça. E ela fica vagando atrás desse padre à noite, saindo da cabeça dela o quê? Fogo. Por isso que é mula sem cabeça. Então, na nossa investigação científica, porque isso é uma investigação científica, vai aparecer até o nosso processo criativo. Mas primeiro, as pessoas têm que entender isso. Primeiro vem a investigação científica. Agora eu contei a historinha. Por que eu contei essa historinha? Tá? Porque ela tem um fundo de moral. Nós vamos criar com os alunos, tá? Os alunos lá do Joana Helena, tá? Um podcast. Só que um podcast diferente. Ele vai ser um podcast que vai questionar essas histórias. Vai questionar isso, porque essas histórias eram e são utilizadas até hoje para falar sobre essa importância dessas histórias. Por quê? Tá? O padre vinha em uma região, não tinha muitos homens, todo mundo era parente. Vamos lá, Brasil da década de 20, do século 20. Brasil da década de 30 do século 20. Não tinha muitos homens na zona rural. Então a moça, para ir num baile, para namorar, tinha que, uma vez por mês, ou cada 2 meses, um baile distante, que ela conhecia rapazes novos, para namorar, sei lá. O que acontecia? Acontecia o seguinte, aparecia um padre novo, e é um homem, claro, o padre é um homem. E ela se encantava por esse homem, tá? Aí o que acontecia, gente? Vamos lá, vamos pensar. Ela se apaixonava. E ela se apaixonava e queria ter relação sexual com esse homem. Tá? O que não era legal, porque ele é um padre. Tem um voto de celibato. Aí, como resolver o problema? Se inventaram uma história, um mito da mula sem cabeça. E essa história é sempre assim. Me falaram que lá não sei na onde aconteceu isso, tá? Isso começou a se espalhar na zona rural brasileira da década de 10, 20 e 30, tá? E sempre tem alguém que vai falar que fulano viu. À noite estava andando, de longe viu a mula com aquele fogo todo, e vai acreditar. Então, o que nós descobrimos aqui? Que essas histórias têm um fundo, tá, de verdade. Não, é um fundo de moral, não tem fundo de verdade. É um mito, é uma história mitológica. Só que o mito é sempre verdade para quem acredita, tá? E ela tem uma concepção, o quê? Religiosa. Ela tem uma concepção religiosa forte. Qual a concepção religiosa? Tá? É que a moça não se envolva com o padre, com padres. Tá? Ela quer preservar as jovens de se envolver com o padre. Colocando na cabeça delas o quê? O medo. Colocando medo na cabeça delas. Olha, o padre está aí, ele é um moço, ele é um homem, mas se você se envolver com ele, você sabe que vai ter consequências. Qual a consequência? Você vai virar uma mula sem cabeça. Você vai pegar fogo pela cabeça, então é muito perigoso. Mas a gente começa também com uma pergunta que eu vou colocar aqui. Como a história pode ser narrada nas vozes dos personagens históricos que compõem nosso cotidiano? Vou repetir a pergunta. Como
a história pode ser narrada nas vozes de personagens históricos que compõem nosso cotidiano. Quem compõe o meu cotidiano? A escola. Eu sou um funcionário público, trabalho em 2, 3 escolas. Meu cotidiano é esse. Meu cotidiano é minha esposa. Mas no mundo rural tinha vó, vô. E essas histórias eram assim. Mas nossos alunos, você é aluno, sabe que muitas vezes vocês ainda convivem com avós. As minhas filhas conviveram com avó e com vô, do lado materno. Minha sogra e meu sogro. Meu sogro, inclusive, faleceu de Covid. E minha sogra está viva ainda. Dona Marli, uma benção, aliás. E aí o que acontece? Essas histórias são narradas por essas pessoas. Mas a sua sogra conta a história da mula sem cabeça? Não, que ela não teve uma vivência rural. Mas nossos alunos já veio voz contando essa história de zonas rurais do interior do Brasil, Nordeste. Lá no Nordeste não é raro. Então, como as histórias chegam para nós? Através de histórias, através de contos, através de pessoas que narram isso. É uma narrativa. Professor, é uma narrativa mítica. Sim, é uma narrativa mítica, mas é. Vamos dar uma olhada na mula sem cabeça, na tradição. Dá uma olhada aqui. Aqui eu vou pôr uma foto da mula sem cabeça. Olha que coisa bonita. Isso! Essa bonitinha, né? Essa mula aí aqui sem cabeça. Mas essa é a mula sem cabeça do folclore brasileiro. Vamos lá. Nós precisamos que os alunos façam a pesquisa e tragam para a gente ter um momento de criatividade. Qual que é esse momento? Um produto criativo. Gente, ter criatividade, fazer um produto não é fácil. Fazer um produto do zero, como pede o nosso material, dá uma olhada aqui no nosso material. Muita gente está me acompanhando, tem pessoal do Facebook que eu estou colocando essas aulas e olha, legal que eles estão acompanhando as aulas, isso que eu achei muito legal, Eu não deu tempo para postar para eles, mas essa semana prometo que eu vou postar nos grupos essas aulas. Eu já tenho uma aula, atividade 2 que eu não postei, e sábado, que já vai ser, né, quando eu postar isso, que vai ser semana que vem, já vai ter feito uma semana. Mas o outro itinerário, o itinerário cartografia social, que vai sair semana que vem, atividade 1. Esse eu estou atrasado porque tem que editar, e editar dá um certo trabalho, não é uma tarefa fácil. Vamos lá, essa devolutiva e o ajuste que nós estamos fazendo, hoje nós vamos fazer, Mas eu resolvi trabalhar com uma coisa no meio do campo. Eu resolvi trabalhar com um mapa mental sobre cultura, para eles entenderem um programa sobre cultura, Eu vou dar uma pausa no vídeo, Eu vou mostrar uns mapas mentais. Mapa mental é uma coisa que o aluno compreende, ele vê, é legal para ele fazer e ele gosta, Aqui tem um mapa mental que uma menina fez que eu achei muito interessante, Olha que ela colocou aqui, experiência sobre africano, escravidão no Brasil, assistência, revoltas, quilombos. Ela fez raízes de uma árvore, e foi colocando um mapa mental diferente, Mas eu gosto também daquele tradicional, como vocês viram, Esses mapas mentais sobre cultura, Ele sabendo isso, ele vai possibilitar fazer a criação, Eu vou bater, no caso aqui, no podcast, Só que vai ser um podcast um pouco diferente. Vai ser um podcast com imagens, e é onde a gente vai discutir isso. Nós vamos discutir a formação do povo brasileiro através de histórias.
Então essa história da mula sem cabeça, que vai ser um dos episódios, vai discutir justamente o catolicismo. O catolicismo romano, que vem em forma de até mesmo terrorismo. Se eu não posso ganhar pelo amor, eu vou ganhar pelo medo. Eu vou colocar medo nessas pessoas e elas vão ficar pensando, a moça, eu não vou sair do padre não. Não vou nem olhar para o padre direito, porque se eu olhar para o padre e me interessar, tá? Eu posso virar uma mula sem cabeça e eu não estou afim de virar uma mula sem cabeça, porque a mula não tem cabeça, é um animal meio estranho. Eu não quero transformar numa coisa dessa. Então a moça vai pensar 10 vezes para fazer isso, tá? Tudo bem, pessoal? Tá? O desenvolvimento disso, tá? Será a narração de todos esses episódios, tá? Questionar documentação históricas sobre as lacunas, interrogar sobre esquecimentos e atos, o espaço dos brancos da história. Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio, fazer a história para que os documentos da ausência dos documentos, tá? Então nós vamos fazer toda essa questão histórica. Eu vou colocar também vídeos sobre como funciona toda essa parte. Eu espero que vocês tenham gostado essa aula, tá? A gente tratou sobre como vai ser o nosso podcast. Ele vai ter um formato mais dinâmico, ele vai ter um formato que a gente vai tentar entender, mas desse que eu falei para vocês, filmando e fazendo uma ilusão desses mitos históricos, tá? Claro, como eu falei para vocês, nós vamos usar primeiro a mula sem cabeça, as pessoas ficarem com medo da mula sem cabeça. O pessoal está entrando na sala aqui, os professores, mas não tem problema não, nós já estamos acabando. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem não for inscrito no canal, pode se inscrever. Marcos Ensina aqui e você aprende. Tudo bem, pessoal? Agradeço muito. Tchau, tchau.